Gabriel, para não dizer que não falamos de flores, temos Arthur no São Paulo, aos 52 do segundo tempo. Arthur veio para o São Paulo, né? Mais um jogador que sai do Botafogo para poder desfalcar. O Botafogo era reserva lá, ok? Mas mais uma peça que deixa o Botafogo bom para o São Paulo, né, Gabriel? Exatamente, e acho que assim é um ponto ótimo pro Roger Machado, né, que vai jogar com pontas, e eu tenho informação até que o Arthur tem uma chance boa de já estar nos 11 iniciais contra o Internacional. Jogo nessa quarta-feira, então, ele deve jogar com dois alas, né, conforme ele revelou ali na conversa com a imprensa, deve jogar com Rafael no gol, Ramon na direita, Alan Franco e Sabino, na esquerda Wendel ou Enzo Dias, acho que ele vai de Enzo Dias, meio de campo, pode ser Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Ferreirinha de um lado, Arthur do outro e Caleri centroavante, né? Esse deve ser o time contra o Internacional. Então o Arthur já chega com essa moral, foi um pedido do Roger de fato, e chega em um molde que pro São Paulo fez sentido, que tava, entre aspas, brecando esse negócio na sexta-feira, era a cláusula Qatar, né? Que o staff dele gostaria de colocar uma cláusula que em caso de uma oferta no meio do ano do futebol qatari, ele seria liberado gratuitamente. E aí a cláusula mudou e a gente não sabe ao certo como vai ser pro São Paulo. O ano tem uma oferta, o São Paulo tem uma prioridade de compra em 6 milhões de euros, que é um valor alto para que o São Paulo pode pagar hoje, mas caso ele jogue muito bem esses 18 jogos, né, esse tiro curto, São Paulo pode exercer essa cláusula, né? Então ele tem pouco tempo, entre aspas, para mostrar aí o seu bom futebol para que justifique o São Paulo querer pagar esse valor. E aí tem um certo cashback nesse contrato também, Fabiola, que acho que só vale explicar também bem rápido pro público, porque é Sim. 60-40 esse contrato, né? Então tem então 40% por parte do Botafogo dos seus vencimentos mensais e 60% do São Paulo. Mas caso ele cumpra uma meta de jogos, que é uma meta considerada elevada, o São Paulo paga parte desse salário de volta para o Botafogo. Quer dizer, então caso ele cumpra esse número de jogos dentro do Botafogo nesse período de empréstimo, o São Paulo paga de volta. E é algo para a gente ficar de olho também. Mas caso ele cumpra esses jogos, eu imagino assim, pelo menos que no meio do ano ele tenha uma oferta e que o São Paulo já vai ter que comprar. Então é algo que o São Paulo trabalha realmente com ele indo bem exercer a compra já no meio do ano, Fabiola. Quanto é que é a opção de compra, Bom, Gabriel? 6 milhões de euros, tá fácil, né? Se transportar para real, dá quanto? Cerca de Acho que 32, 36, se não né? me engano. Isso, 36,4. 36. 36, 35 é quanto o Botafogo está devendo para o Zenit, da compra do Arthur ao Zenit, que já está no transfer ban, se olha. não pagar. Então, vocês entenderam o contexto do Botafogo em termos de negociações, mercados e dívidas. Só para aproveitar o embalo e refazer a Não, lembrança. excelente. Excelente colocação, Igor, excelente. A gente está encerrando na TV. Muito obrigada pela sua companhia. Volte sempre, viu? Mas a gente continua aqui no YouTube só para poder fechar, porque tem aí o VT, né, que a gente chama na TV de VT, mas a reportagem aí da chegada do Arthur que a São Paulo TV fez. Olha que legal. Não? A sonora do Arthur, desculpa, gente, eu achei. Eu vi a matéria da TV São Paulo, na verdade, a entrevistinha do Arthur. Achou? Então vamos lá, vamos de Arthur. A realização de um sonho desde criança está representando essa instituição tão grande que é o São Paulo. Estou muito feliz, estou ansioso para já treinar com meus novos companheiros, com todo mundo e, claro, de estrear no Morumbi. E o Roger sempre foi meu amigão, a gente sempre manteve um contato e ele falou e eu falei, eu quero ir, eu vou. Teve outros companheiros também que eu já atuei, como o Lucas Ramon também, joguei com ele no Londrina, e outros companheiros sempre a gente estava jogando contra, né? Mas esses caras sempre, o Lucas Ramon já falei com ele ali, falou, pô, bem-vinda, aqui o grupo é muito maneiro, o pessoal são pessoas de bom caráter, então tô muito feliz. Sim, pô, sempre quando eu ia jogar contra o São Paulo, é absurdo o calor da torcida, não para de cantar, então era sempre muito difícil jogar contra o São Paulo, ainda mais com o apoio condicional da torcida que era jogando em casa. Então, com certeza, quando repercutiu, muitos dos meus familiares são paulinos, sempre me mandaram mensagem, alguns não tão próximos, mas, pô, sempre
acreditei, sempre imaginei você jogando em São Paulo, então sempre tá recebendo umas mensagens ali. Legal, legal demais. O Arthur, 28 anos, teve o grande momento dele aqui no Brasil, especialmente no Bragantino, né, Igor? E Roger Machado confidenciou a Gabriel Sá, porque eu sei que Gabriel é chegado no Roger, e Roger falou que quer jogar com... Gabriel Sá e Roger, tão junto. E Roger disse que quer jogar com os pontas, então chegou, Igor, chegou mais um ponta aí pro Roger Machado. Você gostou da ideia? Momento. É um bom momento, ainda mais com as costelas quebradas do Lucas, né, coitado? O Lucas não tá conseguindo deitar no sofá direito, lá todo duro, por causa da lesão lá, vai ficar uns 2 meses fora, acho que é essa a conta, né, Gabriel? 2 meses fora por conta do problema das costelas, e vem um jogador que joga nessa função do lado direito do campo, e vem muito a calhar para esse momento de São Paulo, né? Elenco que não tem tantas grandes jogadores assim, para esse lado direito, para as pontas e tal, e vem a calhar. Só para explicar melhor a questão da conta, né, desse contexto do Arthur, que diz também um pouco sobre a escolha de carreira que foi acontecendo na vida dele, né? Ele vai para o Botafogo, do Zenit, como substituto do Luiz Henrique. Então o Botafogo paga 10 milhões de euros dele. E das parcelas que o Botafogo tem que pagar, não pagou nenhuma, foram 3 parcelas atrasadas, o Zenit joga o Botafogo na FIFA, tem uma decisão já da FIFA que condena o Botafogo a pagar como se precisasse. Está condenado a pagar o que ele deve. E aí, então, são 5,8 milhões de euros, dá quase basicamente esse valor aí, com juros, correção, então arredondando 6 milhões de euros, que é a opção de compra que o Gabriel mencionou, está aí na casa de 35, 36 milhões de reais. O Botafogo tinha a partir, né, da semana passada, anterior, né, da decisão do Comitê da FIFA sobre isso, 45 dias para exercer esse pagamento, então... Vai que o Arthur Cabral já joga um monte de jogo aí, bate a meta, os caras exercem a compra, o dinheiro vem. Vai ver que pode ser a solução também para muita gente aí. Para o próprio Arthur, porque ele estava na reserva aqui, no Botafogo, para o São Paulo, um jogador interessante nesse momento de falta do Lucas, e para o Botafogo se pegar algum dinheiro lá para ajudar nesse momento difícil. E aí fica 0-0, né? A compra aí se o São Paulo exercer o poder de compra. Gabriel, só para fechar, que a gente tem que ir embora, o Galo e o Santos também queriam o Arthur? Você que sabe de tudo? Eu tive a informação do Santos. O Galo até teve uma especulação, mas não foi confirmado nem pelo staff do Arthur e nem pelo próprio São Paulo, que estava de olho na movimentação. Foi algo muito em cima do lance mesmo. Já era algo assim, eu soube, pelo menos, Fabiola, e aí conversando com pessoas do clube, que estiveram reunidos desde as 6 horas da manhã para conseguir fechar esse negócio, né? Então, teve uma reunião às 6 horas da manhã para tentar conversar ali com o staff, e aí em dado momento da tarde, quando a gente estava fazendo nosso querido de primeira, 2, 3 horas da tarde, a informação era, não vai rolar, porque a cláusula vai derrubar o negócio. E aí na parte da tarde ali uma conversa em cima da hora e foi realmente no laço, né? Foi realmente ali, acho que fechou o negócio por volta das 7, 8 horas da noite e tinha até meia-noite para que fosse feito envio de documentação. Então tudo muito em cima da hora, mas deu certo para o Arthur chegar. Ele desembarcou no sábado, 9 horas da manhã e pôde já integrar o time do São Paulo. E o Roger pediu muito, o Arthur. Gostaria mesmo de ter essa característica. Ele que não tem muitos pontas, né, para forma que ele quer jogar. Tem apenas o Ferreirinha, o Luca, que tá na seleção de base. Testa ali jovens da base, TT, que era até cotado a sair jogando contra o Internacional. Acho que com a chegada do Arthur ganha um banco ali o TT e não precisa fazer um teste tão urgente para esse jogo, né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Arthur, vamos falar sobre a cláusula sigilosa do contrato e da contratação do Arthur. Na sexta-feira de noite, surgiu uma informação por um setorista do Globo, ou Globo, não do GE, que são, apesar de serem do mesmo dono, são veículos diferentes. E o cara falou o seguinte, olha, o São Paulo vai pagar nesse primeiro momento 60% e o Botafogo 40%, mas em dezembro o São Paulo vai ter que restituir o Botafogo deste valor. Eu perguntei isso para uma pessoa do São Paulo e eles falaram, não é isso. A resposta não é isso. Ela significa duas coisas. Não procede a informação como um todo e, ao mesmo tempo, ela não disse que isso é mentira. Enfim. E aí, ontem, começaram a surgir mais informações, a coisa começou a ser apurada mais a fundo. E o que chama atenção? Quando a gente foi esmiuçar o assunto, me disseram assim, não dá para abrir, Zanqueto, as questões do que foi acordado com o Botafogo. Aí você fala assim, não dá para abrir?
O que tem de tão sigiloso numa meta do jogador? E aí, de duas uma, foi até isso que eu escrevi na matéria do São Paulo, no blog do São Paulo, referente a esse assunto. Cara, ou tem alguma informação muito mal feita e muito mal dada, ou tem alguma coisa muito esquisita, ou alguém foi feito de otário nessa situação e ninguém está querendo contar. O São Paulo tinha dito recentemente que ia fazer, como vocês sabem, mais transparência, anunciar dados, informações, as cláusulas, as coisas todas no site oficial e nas suas mídias, exatamente para dar transparência e não ficar aquela coisa escondida. Coisa escondida, vocês já sabem, por exemplo, 7 milhões desapareceram recentemente por conta de essas informações estarem totalmente ali jogadas ao vento e as coisas não estarem ocorrendo da forma correta. Que foi a polêmica da semana. Aí a gente fecha com o Arthur, dizendo que tem a cláusula, não, a gente brigou pela cláusula, agora se ele tiver uma proposta do exterior e do Qatar, a gente pode comprar, e aí só paga no ano que vem, e o jogador quis muito vir e tudo mais. Essas são as informações que a gente recebe e a gente passou para vocês. O que surpreendeu é que de uma hora para outra, o contrato assinado, o que parecia ser uma divisão do salário, agora parece ser uma divisão do salário atribuída a metas. Beleza. Quais são as metas? Porque no caso do Nestor tinha meta, no caso do Alisson, se fosse para o Corinthians, tinha meta. A gente tinha meta no caso do Marcos Antônio, do Juan Tressoldi. Vocês lembram? A gente fez aí esses contratos recentes e aí você tem lá a condição de acompanhar isso aí, fiscalizar até como torcedor do lado de fora. Pois bem, Galopo, Enzo Dias, cara, a gente passou por isso agora. A gente viu isso e deu certo. O problema é o seguinte, no relação do Arthur. A pergunta foi quais são as metas e quais são as cláusulas. Ah, não, a cláusula é sigilosa. Não travou seu vídeo, não. Eu tô aqui parado mesmo, deixando você pensar um minuto também. A cláusula é sigilosa e as metas são sigilosas. Gente, que merda é essa que foi feita? Depois os caras reclamam. Ah, o torcedor é muito chato, o torcedor reclama, o torcedor quer saber coisa. Cara, eu não quero saber quanto o Arthur vai ganhar. De 13º, de bônus. Eu quero saber quanto o São Paulo tem que pagar a Vera pro Botafogo. O São Paulo vai pagar o salário integral ou não vai? Quantos jogos são previstos do Arthur se ele machucar? O São Paulo vai pagar o salário dele integral ou o Botafogo vai pagar? Se ele fizer X gols, o São Paulo vai pagar alguma coisa a mais ou vai pagar menos? Se ele fizer mais Y assistências, a gente vai pagar alguma coisa a mais ou a gente vai pagar alguma coisa a menos? O ponto é esse. Se ele jogar mais de 45 minutos por jogo, como normalmente é feito, quanto a gente vai pagar e qual a taxa de salário que a gente vai pagar mais? Como que o clube se planeja? Como que o clube se programa? Como que a gente pode acompanhar se valeu a pena ou não, ou ter minimamente uma percepção da contratação ter sido decente ou não, se a gente não sabe disso? Ou foi só uma mentira para enganar alguém? Eu sei que alguém está sendo enganado. Ou é a torcida do Botafogo, ou os conselheiros do Botafogo, sei lá, as pessoas do Botafogo, ou a gente. Ou os conselheiros de São Paulo e a torcida de São Paulo. Alguém está sendo feito de otário. Ah, mas você que está dizendo que essa coisa... Não sou eu. Se você ler nos outros veículos, conversar com os outros veículos, você vai ver que o cara do Globo disse que estava combinado e que era certeza que a gente faria a devolução do dinheiro. Ou seja, a gente estaria fazendo um empréstimo com o Botafogo. O GE diz que é atribuído a meta. Para mim, disseram que era atribuído a meta, porque a gente provavelmente está pegando informação com pessoas do São Paulo. O Botafogo está pegando informação com o pessoal do Botafogo. Aí o pessoal diz, tá, mas que cláusula é essa e quais são as metas? Não, é sigilo. É confidencial. Bicho, eu não sei vocês, mas eu tô de saco cheio de tomar surpresa negativa com relação às coisas, então eu prefiro. É aquilo que eu falei para vocês. Uma coisa é ser otimista, outra coisa é você querer ser feito de trouxa. Então, assim, a minha opinião, os últimos tempos, com relação a promessas, políticos, acordos, contratos, etc., me leva a crer que toda vez que não tem alguma coisa muito clara é porque essa composição do Arthur, dos atacantes, né, do São Paulo, vai abrir espaço para outros jogadores. Arthur chegou, vai jogar na ponta direita. São Paulo não jogava com ponta. Aparentemente Cauli rodou para jogar Luciano de meia com Arthur, Caleri, e aí ele, para ficar mais equilibrado, ele teria que colocar o ponto esquerda também. Ele já pediu o Luca. Aparentemente o Ferreirinha vai jogar. Tem o TT da base, menino muito promissor também, que ele já tá de olho. Tem o TT, Luca, que tá na seleção brasileira sub-20, e tem o Ferreirinha, que não tá conseguindo jogar no São Paulo, e tem muita sondagem para sair do São Paulo. Ferreirinha e Lucas nesse momento tem sondagem para sair do São Paulo. São Paulo economizaria aproximadamente 2.250.000 por mês. Caleri, acho que o Lucas, acho que é aproximadamente
1,5 milhão por mês e o Ferreirinha aproximadamente 750 milhões por mês. São Paulo teria mais de 2 milhões e 200 aproximadamente de alívio salarial, coisa que daria para trazer um Cebolinha. Aí ficaria espetacular o time de São Paulo, porque o Cebolinha é um sonho antigo de São Paulo e já falou que não fica no Flamengo. Ele já falou, já deu declaração já, e eu não sei como é que ele não foi mandado embora ainda, porque aquele BAP, aquele cara, ele não é flor que se cheire, aquele cara, ele não leva desaforo de ninguém pra casa. Não sei como o Ferreirinha já deu essas declarações, também pode ter sido por conta do Felipe Luiz, né, mas não sei como é que o BAP ouviu isso aí, eu acho que ele nem prestou atenção, não é possível, porque quando o Cebolinha falou, aqui eu não fico até o final do ano, então o próprio Cebolinha falou publicamente isso, que não ficaria. E aí seria uma baita chance do São Paulo contratar, uma vez que pode ter esse grande alívio na folha salarial. Porque o Lucas Moura, eu tô vendo aí, a maioria já não quer mais, né? A maioria da torcida já não quer o Lucas Moura. Lucas Moura tem uma questão muito problemática e muito polêmica que eu gosto, mas assim... Hoje, realmente está complicado defender o Lucas Moura. Eu acho o Lucas Moura um craque, o cara que tem mais potencial, só que realmente não está rendendo tudo que ganha. E tem uma renovação contratual em que, aparentemente, o próprio Lucas e o Caleri vão pedir uma barganha financeira, vão pedir compensação financeira e aumento salarial. Então, aí tem a questão da Major League Soccer, do Lucas lá. Acho que um rapaz falou, né, que tem muito sintético lá nos Estados Unidos. Eu não sei direito, acho que tem, né? O Lucas realmente é uma questão para ele não ir para lá, esse caso tenha sintético. Aonde tiver sintético, ele não vai. Eu não pesquisei isso a fundo. Acho que um rapaz falou, mas eu acho que né? Eu não sei. Eu não sei, mas realmente, se tiver gramado sintético nos Estados Unidos, tem uma grande chance do Lucas realmente não ir. Mas o Lucas, aparentemente, também tem proposta de outros clubes. Então tem uma grande chance do Lucas Moura sair do São Paulo, uma vez que provavelmente pedirá aumento salarial. Ele e o staff dele estão esperando o final da Copa do Mundo, não querem conversar até a Copa do Mundo com o São Paulo da renovação. Eu ainda acho que o Lucas fica no São Paulo, mas por conta dessa opinião, né, dessa opinião de torcedor muito contra o Lucas do São Paulo, pode ser que ele deixe, porque o Lucas, ele é um cara muito sentimental, né? Ele é um cara que tem essa questão do saudosismo, de querer ajudar o São Paulo. Essa questão do sentimento de torcedor meio que virando as costas pro Lucas ou não querendo o Lucas, e não tá errado quem não quer o Lucas, pode ser um fator preponderante para ele tomar uma decisão de possivelmente sair sim do São Paulo, uma vez que não tá rendendo assim como esperado. Então nós temos Bobadilla para ser vendido, Ferreirinha pode ser vendido, Lucas Moura pode não renovar e o Caleri pode não renovar também. Tô imaginando que o Caleri vai renovar, mas aí nós teríamos a chegada do Arthur, uma possível saída do Ferreirinha, do Lucas e do Bobadilla, aonde mexeria diretamente no pilar, né, na estrutura de jogadores importantíssimos do time principal, do time titular agora, o que possibilitaria a vinda de um Cebolinha, que é um cara para mim muito bom de bola, que teria uma chance fantástica no São Paulo, uma repaginada fantástica na carreira, porque ele nunca conseguiu chegar no Flamengo, ele nunca conseguiu ser o Cebolinha do Grêmio no Flamengo. Quando ele conseguiu sequência, ele jogou bem no Flamengo, mas a gente sabe que ele fez bons jogos no Flamengo, mas pelo tempo que ele ficou lá, ele poderia ter jogado muito mais com a bola que nós conhecemos do Cebolinha. Então acho que o São Paulo poderia, com esse alívio salarial, com essas movimentações gigantescas que nós teremos agora, o São Paulo poderia ir sim para cima de um Cebolinha aí no meio da janela, né, assinar um pré-contrato com o Cebolinha para trazer, porque ficaria fortíssimo o time do São Paulo. Vamos pensar ali num Cauli no meio campo, com Cebolinha, Arthur e Caleri. Eu gosto bastante de um ataque assim. Ou você deixa, né, o Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho com Cebolinha, Arthur e Caleri. Para mim também fica muito forte. É uma composição muito interessante. Então agora que o São Paulo vai investir e já começou a investir em pontas,
tem o Arthur e o Roger Machado já dá grandes indícios que vai usar o ponto esquerda também, para mim seria uma excelente oportunidade com todas as movimentações, com todas as mudanças que estão tendo do São Paulo ir para cima de um Cebolinha, considerando também todo esse alívio salarial que nós podemos ter de mais de 2 milhões e 200 mil. É isso que precisa mesmo. O São Paulo hoje, inclusive por falar em volante ali, ele tem o Jorginho e o Negruti, que estavam ali pedindo passagem, né? E o São Paulo tem Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Um deles deve sair do São Paulo agora. O São Paulo já deve tirar agora do time o Cauli para entrada do Arthur, e aí o Ferreirinha também tá pedindo passagem para jogar. Não bastando apenas o Arthur e o Ferreirinha, o São Paulo teria que tirar um volante. Não dá para tirar o Cauli, colocar o Ferreirinha e acabou. Vai ter que tirar alguém para colocar o Arthur também. O Roger pode voltar atrás, não entrar com o Arthur e Ferreirinha juntos? Pode acontecer. Mas hoje o plano que tem divulgado aí no São Paulo é que o São Paulo de Roger Machado vai entrar realmente com 2 pontas abertas e um centroavante fixo. E isso impacta diretamente na retirada de um volante do time. E esse volante, quem quer que seja, Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio, ele vai ir para o banco e ser uma opção direta de reserva. Então você tem lá Negruti, Jorginho, Matheus Ferreira. Quem é o cara que vai entrar? Será que o Negruti vai ser moeda de troca? Tudo tá caminhando para ser. O Negruti ou vai ser moeda de troca do São Paulo, ou ele vai ser vendido, mas ele não está valorizado agora, ou ele pode ser emprestado. É uma questão aqui muito provável que pode acontecer também. O Lisiero, lembra que ele acabou sendo emprestado? Vem para cá, volta para lá, vai emprestado. Pode ser que o Negruti comece a tomar esse mesmo rumo do Lisiero, porque ele fica sem espaço agora. O Roger, é bem verdade que ele balança demais no cargo, né? Não dá pra contar com o Roger daqui a um mês no São Paulo. Pode ser que ele caia antes de um mês. Tudo vai depender de resultados imediatos do técnico. Então você vai pensar, poxa, ele tirou o terceiro volante. Beleza, Negruti perdeu espaço. Agora, se do nada o Roger perdeu o emprego e virou outro técnico, é capaz que ele monte ali aquele tripé de Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio, e aí Jorginho e Negruti, eles ganham de novo aquela força de reserva que vai jogar quando o São Paulo fizer rodízio, ou poupar o time, ou até mesmo mesclar, né? Eles ganham essa força. Mas o Negruti, pelo que tá me parecendo com o Hugo Leonardo e também o Jorginho, é possível que o Negruti ele comece a perder espaço mais do que já perdeu. Um jogador que tinha chance, começou jogando, foi zagueiro com o técnico Hernan Crespo quando tinha 3 zagueiros e não tinha Arboleda, não tinha Toloni, não tinha ninguém. Então é uma pena pensar nisso, mas é uma realidade que está batendo aqui a nossa porta, tá bom? Olha só, uma coisa muito interessante aqui antes de falar do Roger Machado e se o Júlio Batista vai ser o próximo técnico do São Paulo. Caleri não renovou o contrato ainda. É claro que todo dia falando sobre isso fica um pouco meio passando o carro na frente dos bois, né? Mas a verdade é, Lucas Moura não renovou o contrato e ele pode sair do São Paulo a qualquer momento. Al Ahly, time árabe, e uma sondagem agora, talvez, até do Bahia, notícias ali, mais rumores, né, do Lucas Moura no Bahia, mas o Al Ahly e a Major League Soccer são muito parte da realidade que o Lucas Moura poderia sair do São Paulo, sim. Dito isso, o Caleri pega o mesmo caminho. O Caleri não tem a idade do Lucas, aqueles 34, mas ele tá com 32 já, 31, ele já tá liberando ali o fim da carreira. E ele é o tipo de jogador que ele não tem muito, assim, título pelo São Paulo. Ele tem, sim, uma Copa do Brasil interessantíssimo em 23, mas ele é um cara que ele tem muito mais uma idolatria pela atitude do que pelos títulos conquistados. O Caleri é o tipo de cara que é um dos maiores salários do elenco. O Lucas Moura saindo, o Caleri passa automaticamente a ser o maior salário do elenco de São Paulo. E aí gera aquela dúvida. Hoje, o Roger traz o André Silva para ser aquele 12º jogador. E aí você tem o André Silva que tem que entrar todo jogo, todo técnico coloca, né? O Zubeldia colocava, ele machucou. Na hora que ele voltou, o Crespo colocava e agora o Roger começa a colocar já o André Silva. E a notícia que eu tenho é que o André Silva ele vem pro São Paulo com uma pompa de 12º jogador. O Roger Machado tá colocando o cara ali pra ficar junto com ele, pra passar as instruções na minúcia mesmo, pro André Silva poder entrar em todos os jogos. Dito isso, o Caleri saindo do São Paulo, não renovando. O São Paulo considera o André Silva não esse 12º jogador, mas um 11º entre os 10 titulares da linha. É o tipo de cara que ele veio com essa panca de ser titular
titular. É o tipo de jogador que ele veio para jogar e ele ganha muito para isso. Então, se o São Paulo chegar e do nada não renovar com o Calleri, com certeza um Marcos Leonardo ele vai interessar. Isso é muito óbvio. Chega o Marcos Leonardo, você tem uma oportunidade e seria perfeito. Agora, se não for o Marcos Leonardo, não for um cara extra classe, um cara diferenciadaço, não seria papo de ter o André Silva e contar também com Rian, Francisco e Paulinho? Notícia de hoje: Rian Francisco já começa a sua parte de treinar sem nenhum tipo de restrição. Perceba, antes era a transição, contusão, treinando separado, fisioterapia, para começar a treinar com bola, treinar no gramado, treinar com os caras do São Paulo. Agora não, agora ele faz parte dos treinos e treina sem nenhum tipo de restrição, a coisa ficou muito boa. Então nós temos agora o André Silva, o Rian Francisco, o Tapia, que pode fazer ali um centroavante, um Luciano, e tem também o Calleri, que é o centroavante nato. Então, será que o São Paulo vai pro mercado buscar? Hoje eu acredito que não. Ou chega Marcos Leonardo numa oportunidade milagrosa, ou não vem ninguém. O São Paulo conta com Rian Francisco e André Silva. Por um lado é legal da economia, né? Por outro é triste de perder o Calleri, mas também se for pra ganhar muita grana, fazer ser doce pra poder renovar, aí não tem problema também, né? Só o Calleri, né? Não é o Tele Santana, não é o Rogério Ceni, né? Também não teria problema nenhum